Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, hoje é a nossa terceira aula, certo? Vamos ver algumas dicas aí sobre regra de três simples, que a gente usa no nosso dia a dia mesmo, né? Nesse caso de regra de três a gente desenvolve de cabeça, a gente fala, né? Um método rápido, não precisaria fazer o cálculo para saber a resposta. Um exemplo é quando você vai comprar mais de alguma coisa no mercado, por exemplo. Você vai comprar no mercado lá 1 kg de arroz, por exemplo, custe R$3, né? Quando você vai comprar 3 kg de arroz, quanto é que você vai pagar? Certo? Seria um exemplo de regra de 3, certo? Claro que nesse caso fica até simples, né? 1 kg de arroz custando R$3, 3 kg de arroz na verdade vai ser 3 vezes 3, né? 3 vezes os 3 quilos, certo? A resposta me dá R$9, obviamente, certo? Tem alguns casos que a gente não consegue ver essa proporção direta, né? Que não fica tão simples assim. Então a gente vai usar esse método, né? Simples, como a gente fala, para resolver esse problema. O mais simples realmente é fazer a montagem da tabela. Como é que a gente monta essa tabela, né? Por exemplo, o exemplo que está na apostila de vocês aí, né? Que foi passado também na lista de exercícios, certo? O que a gente tem nesse problema? Que em 3 horas o paciente recebeu 330 ml, né, de soro. A pergunta, quantos ml correriam se o tempo fosse de 7 horas? Primeiramente a gente tem que pensar no problema, não é sair fazendo já, né? A gente tem que primeiramente pensar, pô, se em 3 horas ele recebeu 330 ml, em 7 horas ele vai receber mais ou menos do que 330? Automaticamente é mais, porque aumentou o tempo, né? Como é que fica a montagem dessa questão então? Primeiramente, eu tenho uma linha da afirmação, aquilo que eu sei, o que a coluna está nos afirmando? Que em 3 horas o paciente recebeu 330 ml de soro. Em caso com muito cuidado, agora vocês têm que ter, ó, é colocar simplesmente unidade embaixo de unidade. Quer dizer isso, coisa embaixo da mesma coisa. Qual seria a pergunta? Aquilo que eu quero saber. Ou seja, se eu botei horas do lado esquerdo, eu vou botar 7 horas embaixo de horas. A minha pergunta, geralmente a gente usa a letra X, né, para saber aquilo que justamente a minha incógnita, aquilo que eu quero saber. Como é que a gente usa o método agora de proporção? Certo? A gente vai multiplicar as duas linhas cruzado, ou seja, vai multiplicar o de cima vezes de baixo e esse de baixo vezes de cima, certo? Como está aí no exemplo, ou seja, 3 vezes x é uma multiplicação, ou seja, 3 vezes x dá 3x, igual, sempre igual, a multiplicação da outra linha cruzada, 7 vezes 330, certo? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, onde a gente tem geralmente uma incógnita. A gente geralmente usa a letra X, mas pode usar a letra A, B, C, casinha, bolinha, qualquer coisa. Tá? Como é que a gente desenvolve ela? O que está do meu lado esquerdo, primeiramente eu mantenho ele, deixa a igualdade. Vou resolver a multiplicação do outro lado, ou seja, 7 vezes 330. Você faz a tabuada do ladinho ali, normalmente, certo? Você vai achar 2.310, certo? A gente fala agora que a gente tem que isolar o x porque é o valor que eu quero saber. Como é que a gente isola o x? A gente tem que deixar o x sozinho. Todo o valor que está do lado do x, a gente vai passar para o lado dividindo, porque isso aqui é uma multiplicação. O meu x é o valor que eu quero saber, ou seja, x é igual a 2.310, que é o que eu tinha, dividido sempre pelo valor que está do lado do x. O x estava aqui, ele vai passar dividindo. Né? O contrário da multiplicação é uma divisão. Ou seja, isso aqui é uma divisão simples agora. A gente vai ter que fazer ela. Né? Fazendo essa divisão simples, 2.310 dividido por 3, vai me dar uns 770 ml. Ou seja, a gente tem que também fazer uma prova real, né? Ou ter uma ideia daquilo que a gente está fazendo. Certo? Ó, se daqui para cá aumentou o tempo, automaticamente daqui para cá também vai ter que aumentar. Uma dica, se você achasse, por exemplo, aqui, ó, 77 ml, não colocar 770 ou por algum erro de cálculo, alguma coisa assim, poderia dar 77 na resposta? Não, porque, de novo, aumentando o tempo vai aumentar o volume de soro recebido, certo? Os outros exercícios, eles seguem o mesmo raciocínio. Você tem que ver justamente sempre a afirmação que você tem e aquela pergunta, aquilo que você quer saber. E tomando muito cuidado com unidades embaixo de unidades, a mesma unidade, certo? Qualquer hora a gente volta aí com mais outras dicas aí. Valeu, até mais.